Essa base aérea secreta dos Estados Unidos esconde coisas que estão além da nossa imaginação. Área 51, né? Que assunto mais gostosinho e manjado de se falar. Mas no vídeo de hoje eu vou contar coisas que nunca ninguém te contou sobre a Área 51. Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena escondida dentro da Área 51 favorita. E eu vou contar um monte de coisa pra vocês. Se preparem. Dia 26 de novembro de 1954, Alan Dulles, ex-diretor da CIA, pediu para o seu assistente Richard Bissell para iniciar um projeto super secreto que depois ganhou o nome de Projeto Aquatone. Era apenas o começo da Guerra Fria nos Estados Unidos e o Projeto Aquatone tinha por objetivo construir uma aeronave de altíssima ressonância que não pudesse ser identificado para sobrevoar a União Soviética. Essa aeronave teria que voar o mais alto do que qualquer aeronave já tinha voado antes. E tudo isso tinha que ser feito em completo sigilo. Essa aeronave posteriormente recebeu o nome de U-2. Igual a banda, sabe? Naquela música Wilson e Dalton. Carol, que música é essa? Wilson without you, Wilson without Conhece? Depois que eles escolheram o time, eles precisavam de um local para poder testar essa aeronave, porque você não vai mandar o bagulho lá para a Rússia sem saber se o negócio funciona. Foi então que em 12 de abril de 1955, Bissell, juntamente com uma equipe formada pelo coronel Osmond Richland, Clarence Kelly Johnson e o piloto de teste Tony Levier, foram procurar um local nos enormes desertos que existem no lado oeste dos Estados Unidos. E então eles encontraram o local perfeito, que é o local que hoje a gente conhece como Área 51. No deserto de Nevada. Porém, a aeronave U-2 não é a única aeronave super secreta escondida dentro da Área 51. Essa base aérea secreta dos Estados Unidos esconde coisas que estão além da nossa imaginação. Algo chamado de aeronaves não construídas por humanos. E é, obviamente, o que tem atraído a curiosidade de todo mundo anos e anos nesse local. Inclusive, as pessoas que moram ali na região alegam que esse local foi criado e formado depois da queda de um disco voador ali na região. Caso vocês não saibam, tem vídeo aqui no canal falando sobre o caso Roswell. Eu recomendo que vocês assistam, deixarem no card. Vocês vão entender toda essa paranauística. O intuito dos Estados Unidos em manter essas aeronaves não construídas por humanos dentro da facility da Área 51 é fazer uma espécie de engenharia reversa nessas aeronaves, descobrir como elas foram construídas, então, entendendo como elas foram construídas, podendo construir aeronaves similares. Em 12 de maio de 1989, um famoso jornalista, George Knapp, entrevistou um cara que não quis se identificar, porém atendia pelo pseudônimo de Dennis. Esse cara revelou ao repórter há muito tempo atrás que ele trabalhou em uma espécie de base sentinela à base da Área 51. Essa base sentinela dava suporte à base principal, é como se fosse uma espécie de satélite da Área 51. Ele disse: existem muitos, mas muitos discos voadores lá dentro. Todos eles estão sendo testados e analisados. Até hoje. Ai, não sei, gente, essa história não me desce. E quando ele foi questionado se essas aeronaves, na verdade, poderiam ter sido fabricadas, produzidas pelo governo americano, Dennis disse que era totalmente impossível porque o sistema de propulsão é um sistema de propulsão de antigravidade e a fonte de energia é basicamente um gerador de antimatéria e que essa tecnologia não existe em lugar nenhum, quem dirá nesse planeta aqui. Esse tal de Dennis foi mais tarde identificado como ninguém mais, ninguém menos que Bob Lazar, que trabalhou muitos anos dentro da aeronáutica americana, inclusive dentro da base da Área 51, então não é mentira. Anos mais tarde, Lazar perdeu o medo então de ser identificado e começou a contar para todo mundo o que ele viu lá dentro. Olha, não te julgo, amigo, eu faria o mesmo.
Só que ele sofreu muito, né? Durante a vida toda dele, ele sofreu muitas ameaças do governo, mandando ele parar de falar tudo isso que ele estava falando. E principalmente que ele parasse de dar entrevista sobre esses assuntos. Mas é aquela coisa, né? Tá gravado, então assim, o que ele falou tá falado. Ninguém vai esquecer. Existe um documentário que foi publicado em 2018, onde Bob Lazar foi questionado se ele gostaria de tentar, pelo menos se fosse possível, se ele pudesse escolher, viver de uma forma anônima novamente. Aí ele respondeu que se ele não tivesse falado as coisas que ele falou, com certeza a vida dele seria mais fácil. O Pentágono revelou em 2013 que aquilo que as pessoas achavam que eram OVNIs ali na região da Área 51 eram, na verdade, testes dessas aeronaves construídas dentro dessa base aérea. E de fato, os avistamentos ali na região, eles aumentaram muito depois que os Estados Unidos começou a trabalhar nessa nave do Wilson e Dalton, que eu falei pra vocês, a nave do YouTube. Então é bem possível que seja realmente verdade que os avistamentos no deserto de Nevada sejam testes de aeronaves. Porém, essas aeronaves a gente não vai passando por aí não, tá? Só tem lá. E as afirmações do Pentágono, ela meio que se contrapõe com as afirmações de Bob Lazar. Então assim, você escolhe em quem você quer acreditar. Eu escolho não acreditar no governo americano. Se o que o Bob Lazar estivesse falando fosse mentira, por que ele seria perseguido? Por que o governo estaria pedindo para ele ficar quieto? Bob Lazar ainda disse que não viu só as naves, mas também viu os tripulantes dessas naves. Ou seja, os alienígenas. Ai, Carol, você fala alienígena. O termo correto é alienígena. Em março de 1989, Bob Lazar disse em entrevista que ele estava andando pelos corredores da Facility da Área 51 e dentro de uma sala ele viu um alienígena do tipo Grey com olhos vermelhos sendo entrevistados. Se você não sabe o que são Greys, tem vídeo aqui no canal falando sobre eles. Bob Lazar disse que dentro da Área 51, esses pequenininhos, esses alienígenas, eles eram chamados de crianças. Segundo ele também, essas crianças trouxeram tecnologias muito interessantes para o planeta Terra. Sabe aquela coisa bem tecnológica que você tá tipo do nada navegando na internet, daí te surge uma propaganda e você fala, nossa, que legal isso! As crianças que trouxeram. Existe um documentário chamado Area 51 and the Flying Saucers. Esse documentário é de 2018. Recomendo que quem gosta desses assuntos assista. Eu acho que esse documentário só tem em inglês. Mas é bom também que você pratica, né? Ah, Carol, não entendo, então vai estudar. E nesse documentário mostram algumas imagens de uma espécie de um artefato que foi apelidado de Identimat. Esse artefato era composto de um elemento químico que não existia, pelo menos na época, na tabela periódica, que é o elemento 115. Esse elemento foi adicionado posteriormente na tabela periódica. Ele é uma espécie de elemento artificial, que na década de 80 era desconhecido do ser humano. O Bob Lazar explica nesse documentário que esse elemento 115 era o combustível dessas aeronaves, essas aeronaves das crianças. Hoje em dia a gente sabe que esse elemento é o moscóvio, mas na época não faziam nem ideia de que isso existia. E esse foi o vídeo de hoje, contando coisas que talvez você não saiba, ou talvez nunca ninguém te contou sobre a Área 51. Eu sei que esse vídeo é bem clichêzão, mas nossa, a gente tem tanta coisa sobre a Área 51 que a gente não sabe, né? E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um beijo e até os próximos vídeos.